Olá, turminha, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Lima e vou estar aqui falando com vocês sobre o conteúdo do nosso segundo bimestre, que é a dança. E aí, vocês gostam de dançar? Porque eu adoro dançar. Qual o ritmo que vocês curtem? Qual o ritmo que vocês gostam? Eu tenho vários. Então, e vocês? Vocês gostam de um forró arrochadinho, apertadinho, coladinho? Um pagodinho? Gostam do brega funk, do funk, da dança do passinho, do piseiro, da pisadinha? Gostam de um samba? E o ritmo latino? E aí? Qual é o ritmo de vocês, hein? Mas para esse momento aqui, a dança é só na teoria, tá, turminha? Nós vamos falar aqui nessa videoaula sobre a diferença entre linguagem corporal e expressão corporal, o processo histórico da dança, as características singulares, vamos falar dos elementos básicos e dos elementos que configuram uma linguagem na dança. Então, dança, o que é? Antes de falarmos da dança, para que não haja confusão nenhuma, vamos esclarecer duas coisas. A diferença entre a linguagem corporal e a expressão corporal. O que é a linguagem corporal? Conjunto de todas as expressões do corpo. É basicamente a forma como o nosso corpo fala, através de gestos, expressões faciais, postura, entre outros sinais emitidos fisicamente no processo de comunicação humana. E a expressão corporal? É uma das formas básicas para a comunicação humana. A expressão corporal são os movimentos que nós fazemos com o nosso próprio corpo. É o gesto humano. Então vamos lá. Diferença entre linguagem e expressão corporal. Linguagem corporal é um meio de comunicação não verbal, ou seja, são os gestos, as imitações. E a expressão corporal é o movimento que o nosso corpo realiza. Todo movimento que o nosso corpo realiza é a nossa expressão corporal. Por isso que tem um ditado que diz: o corpo fala. Vamos observar agora, através dessas imagens, o que essas pessoas estão fazendo. Então, quando a gente diz que o corpo fala, observe. Basta a gente olhar para essas imagens e perceber que essas pessoas estão dançando. Mas precisou que alguém falasse aqui, olha, eu estou dançando. Não, né? Através do nosso meio visual, a gente consegue perceber através dos gestos que elas estão fazendo que elas estão dançando. Danças diferentes em diferentes épocas, ok? Dança. Então, o que é dança? Dança é a arte de mexer o corpo através de uma cadência de movimentos e ritmos, criando uma própria harmonia. Ou seja, a dança nada mais é do que o ato de fazer movimentos com o corpo através de um ritmo. E esse ritmo não necessariamente precisa ser uma música, pode ser a batida de mãos, batida de pés, o estalar de dedos, um ritmo, tá? O ritmo é quem vai ditar como nós iremos nos movimentar. A dança é uma das mais antigas formas de expressão humana e os movimentos executados costumam estar ligados aos hábitos e costumes de uma determinada sociedade. A dança foi evoluindo de acordo com a época em que ela foi surgindo e foi passando, né? Ela foi ganhando essa evolução de acordo com a evolução do homem. E aí, como é que a gente categoriza ou a gente caracteriza uma dança? Essa dança, para ser categorizada, ela precisa ter uma coreografia,
repertório de movimentos, que são os passos que nós criamos para chegar a esta coreografia. Ela pode retratar um período histórico, algum momento ou época em que essa dança aconteceu. E o local de origem, de onde surgiu essa dança, como essa dança surgiu, né? São essas características que dão a categorização da dança. Coreografia, o repertório de movimentos, o período histórico e o local de origem. Beleza? O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser vista como um meio de adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte de prazer, desenvolvimento da criatividade e importante forma de comunicação. Através da dança, uma pessoa pode expressar o seu estado de espírito. Vamos lá. Através da dança, a gente pode adquirir conhecimentos, porque vamos estudar uma certa dança, a gente vai ter que descobrir de onde surgiu essa dança, qual é a origem dela, qual é a época que essa dança aconteceu. E isso é adquirir conhecimentos. Opção de lazer, reunir-se com amigos em uma balada, ir para uma festa, fazer um aniversário, curtir com os nossos amigos, se movimentando, dançando. É uma opção de lazer. Como fonte de prazer. Eu quero dançar para conquistar alguém, então eu vou fazer uma dança mais sensual. Fonte de prazer. Desenvolvimento da criatividade. Quando a gente passa a criar os passos para montar uma coreografia, nós estamos fazendo uso da nossa criatividade, nós estamos sendo criativos, improvisando, criando. E importante forma de comunicação, porque através do nosso corpo a gente se comunica com os outros, a gente expressa nossos sentimentos, nós colocamos para fora as nossas emoções. Ok? A dança vai aparecer em duas formas, a teatral e a social. Então vamos lá ver o que é a dança teatral. É aquela dança que os espectadores vão ver somente no teatro. É executada num palco, tendo como estilos principais o medieval e o balé, clássico, moderno e contemporâneo, incluindo também o jazz e o sapateado. Já a dança social é aquela que os espectadores irão ver nas ruas, nos bairros, ao ar livre ou em clubes de baile. Nesse grupo estão os gêneros populares como o frevo, o forró, o carimbó. As danças de salão são as danças realizadas em pares. As danças da moda, ou seja, a cultura de massa, as danças do momento. E as danças de rua. E aí? Dança teatral e dança social. Vamos lá ver essa diferenciação. Na dança teatral, são aquelas realizadas em palcos. Nessa dança teatral existe a união da dança com alguns elementos do teatro. E aí vão existir cantos, vai existir personagens, cenários e figurinos. Isso vai caracterizar a dança teatral. Na dança social, são todos os tipos de danças realizados para a diversão, onde o foco é em quem está dançando, né? Ok, turminha? Vamos falar sobre o processo histórico da dança. Por ser a dança fruto da necessidade de criação e expressão humana, ela acompanha a história e se modifica com ela. Ou seja, a dança ela foi evoluindo de acordo em cada época em que ela foi passando. A dança representa em sua prática aspectos físicos, culturais, sociais, místicos, espirituais, psicológicos, econômicos, políticos, comunicativos, etc. Então, nós dançamos por tudo, por um tudo, para festejar o nascimento, para pedir bons fluidos, para conquistar. Nós dançamos para um tudo, para a gente trazer paz de espírito, para a gente se alegrar.
e muitas outras coisas, né? Então a dança, ela tem vários aspectos. A dança foi uma forma de expressão de vários acontecimentos que marcaram a época da humanidade. A partir dela, o homem pôde demonstrar papéis sociais e desempenhar relações dentro de uma sociedade. Danças primitivas. As danças primitivas eram executadas pelos homens das cavernas e seus movimentos ficaram registrados na arte rupestre. O homem, aqui na pré-história, o movimento dele surgiu de uma necessidade de sobrevivência. Então, esse homem passou a se movimentar-se e, através desse movimento, ele passou a criar um meio de comunicação para que eles conversassem com os outros, porque não existia a linguagem oral, eles não tinham a fala. Então, eles se comunicavam através dessa linguagem não verbal, através de gestos, através de imitações. Então, tudo que o homem fazia, ele deixava registrado nas paredes das cavernas. A dança utilizada não servia apenas como movimentação corporal, mas como a ligação entre o homem e os seus deuses. Dançavam para a colheita, para a fertilização, para a diversão, para agradecer e principalmente para a comunicação e entendimento entre os membros daquela sociedade. Olha aqui como eram os registros. O homem primitivo dançava para tudo que tinha significado, sempre em forma de ritual. Então, muitas dessas danças estavam ligadas a questões ritualísticas, ou seja, eles dançavam para os deuses, para os espíritos, para pedir bonanças, né? Boa caça, para pedir boa colheita e outras coisas. Tudo o que falamos até agora nos mostra o nascimento do movimento. Os primeiros indícios de que antes de falar, o homem se expressou através de gestos e imitações. Mas e as danças propriamente ditas? Vocês sabem de onde elas surgiram? E aí? Danças milenares. Os primeiros registros dessas danças mostram que elas surgiram lá no Egito, há 2000 anos antes de Cristo. As danças no Egito tinham um caráter sagrado e eram executadas em homenagem aos deuses. A partir daqui nós vamos observar que essa questão ritualística, essa questão espiritual religiosa, ela segue a dança até uma determinada época. Na Índia, as danças têm origem na invocação a Shiva, deus da dança. Com suas danças e músicas, os hindus procuravam a união com a natureza. Mais tarde, já perdendo o caráter religioso, as danças apareceram na Grécia em virtude das comemorações dos Jogos Olímpicos. Visto que somente os homens podiam competir nas modalidades esportivas, a dança era então realizada paralelamente pelas mulheres, como forma delas também participarem desse evento tão importante. Então, as mulheres elas não podiam participar das modalidades esportivas. Elas ficavam apenas com essa parte da criação da coreografia, com essa montagem da dança, e assim elas poderiam aparecer de alguma forma, de participar desses eventos. Em Roma, as danças se voltaram para as formas sensuais, em homenagem ao deus Baco, o deus do vinho, das festas, dos carnavais, do prazer. E dançava-se em festas e bacanais, festas que reinam a devassidão, as orgias, a profanação. Na Idade Média, essa questão da dança ter trazido esse lado sensual, essas festas ligadas a bacanais, as orgias, a igreja ela passou a ser dona, a tomar conta de tudo. E aí ela percebeu nessas danças sensuais
ela considerou que era pecado. E aí ela passou a proibir as danças em locais públicos. Porém, ela fez uso das danças de caráter místico para atrair seus fiéis, deixando assim uma contradição, né? Era proibido para o povo, mas ela poderia acontecer na igreja. E ela também acontecia nos palácios, nas apresentações para os nobres. A dança saiu das aldeias, a dança que era ligada aos camponeses, e ela foi para os salões dos nobres. Porém, ela foi modificada. Os gestos rústicos que eram realizados pelos camponeses foram transformados em gestos mais requintados pela nobreza. Então vamos. Nessa época, a igreja tornou-se autoridade constituída. Manifestações corporais foram proibidas uma vez que a dança foi vinculada ao pecado. A igreja, porém, não conseguiu interferir nas danças populares dos camponeses, que continuaram a fazer suas festas nas épocas de semeadura e colheita e no início da primavera para não afrontar a igreja. Essas danças eram camufladas com a introdução de personagens como anjos e santos. Durante esse período teve a predominância das danças circulares. Eram aquelas danças que eram realizadas em uma roda onde as pessoas davam as mãos. Às vezes elas soltavam as mãos para bater palmas, às vezes soltavam a mão para fazer giros, bater pés. Então eram as consideradas danças de roda. A dança de roda é a dança mais simples e mais popular do mundo, trazidas para o Brasil pelos portugueses para a comemoração das colheitas. Porém, os índios já as praticavam de maneira ritualística. Vamos agora falar da dança desde a Idade Clássica até a contemporânea. Foi no Renascimento que as danças teatrais, aquelas danças realizadas aonde? Nos palcos, e as danças cortesãs e palacianas ressurgiram depois da repressão da Igreja. No século XV surgiu o balé nas cortes italianas. Originários dos grandes bailes de rua, ficou conhecido como balletto. No século XVII, o balé saiu dos grandes salões e passou a ocupar os palcos, surgindo assim os primeiros espetáculos de dança. Então, o balé era um tipo de dança executada pelos nobres nas festas da corte. A dança ganhou técnica, ganhou estilo, beleza e popularidade. E aí saiu dos salões dos nobres, dos palácios, e foi parar nos palcos, nos espetáculos de dança. Ainda no século XV surgiram as danças de salão, as danças realizadas em pares, casais, as danças de casais. E no século XVI surgiram as danças com características regionais, as danças que trazem a cultura de um povo, que caracteriza a sua regionalidade. O século XIX é marcado pelo surgimento da dança moderna, como uma forma de contrapor ao balé, com movimentos mais livres e valorização a conceitos estéticos. Esse estilo apropria-se de torções, contrações, quedas e improvisações. A dança moderna tem como destaques em nomes a Isadora Duncan, Rudolf Laban, a Martha Graham. Ela surgiu como negação ao balé clássico, ou seja, para quebrar essas características do balé, a rigidez do balé. A dança contemporânea surgiu em meados do século XX,
se caracteriza por propor intensas inovações e experimentações coreográficas, que muitas vezes misturam ritmos como o balé, o jazz e o hip hop. A dança contemporânea diferencia-se da moderna por não obedecer a técnicas e movimentos específicos. Vamos entender melhor. Balé. Dança clássica rígida, que é marcada pela postura ereta, pelo uso das sapatilhas, ou seja, as pontas dos pés. A dança moderna veio para quebrar essa ruptura, então ela é marcada pela flexibilidade do corpo, pelos pés, muitas vezes descalços no chão, e ela possui ações como bater forte os pés no chão, contrair a musculatura, o que no balé não era contraído, não tinha essa contração. O corpo era sempre ereto, musculatura ereta. Tocar-se, ações que até então nunca foram vistas. Já a dança contemporânea, ela não se define em técnicas, nem tem movimentos específicos. Ela não delimita estilos de roupas, como a dança moderna, ela tem a questão dos pés descalços, túnicas transparentes, soltas e longas. A dança contemporânea não delimita roupas, nem músicas, espaços ou movimentos. Ela é uma dança abstrata que está em constante transformação. Olha aqui imagens da dança lá nos salões, do balé, ainda dos palácios, e do balé já trazido para os palcos. A dança moderna e a dança contemporânea. Dança é uma expressão artística baseada no movimento corporal. O movimento humano apresenta 3 características singulares: a plasticidade, que é a possibilidade de realizar uma grande diversidade de movimentos, tais como posturas, equilíbrios, saltos, voltas, passos, deslocamentos e outros. Utilizando as técnicas corporais básicas do correr, saltar, puxar, empurrar, rolar, trepar, parar e arrancar, mudar de direção, traduz o caráter plástico do movimento, ou seja, a possibilidade que a gente tem, a capacidade que nós temos de realizarmos vários movimentos em uma apresentação. A expressão, capacidade expressiva do corpo, isto é, a capacidade de mostrarmos através do movimento os nossos sentimentos e ideias. Através do nosso corpo, nós vamos mostrar para as pessoas o que nós estamos sentindo, nossos sentimentos, as nossas emoções. O ritmo é a mistura de sons e movimentos repetidos dentro de um determinado tempo. O ritmo vai ser as batidas, o som, que é o que vai ditar, o que vai dizer como nós iremos nos movimentar. Beleza? Elementos básicos da dança. A dança possui 3 elementos básicos: o movimento corporal, o espaço e o tempo. O movimento corporal. Os movimentos do corpo do dançarino criam formas e padrões no espaço e costumam estar organizados em uma sequência de passos. Essa sequência é conhecida como coreografia. Então, o movimento corporal é tudo aquilo que nós realizamos, toda a movimentação que nós realizamos dentro de um determinado espaço. Então, tudo que a gente fizer, que realizarmos, vai ser um movimento corporal. O espaço é o local onde nos movimentamos, produzindo diferentes configurações em diferentes planos, direções, sentidos, níveis, trajetórias e amplitudes. Vamos lá. Diferentes planos.
Nós podemos estar realizando essa movimentação em um plano alto, ou seja, nós poderemos realizar essa movimentação estando em pé, ou estando um pouco agachados, ou estando no chão, arrastando-se. Nós podemos ir para a frente, nós podemos nos movimentar para trás, para os lados, nas diagonais. Nós podemos estar fazendo movimentações mais curtas ou movimentações maiores, numa amplitude maior, estendendo nossos braços, estendendo todo o nosso corpo. Então, fazendo uso do espaço. A gente pode utilizar o espaço dentro do nosso próprio espaço ou fazendo a movimentação dentro de um espaço maior. Usar o nosso espaço interior e usar o nosso espaço exterior, o espaço de fora. E o tempo? O tempo vai caracterizar a velocidade do movimento corporal, o ritmo, a duração. Então, o tempo é a música. O ritmo é quem vai dizer se a gente vai se movimentar rápido, lento, moderado. O ritmo é quem vai ditar como é que nós iremos nos movimentar. Espero que até aqui vocês estejam entendendo, né? Elementos que configuram uma linguagem na dança. Então, vamos ver. O intérprete é quem se move. Então, o intérprete é o dançarino, é a pessoa que está lá se mexendo, se movimentando. As ações são as partes do corpo que se movem, ou seja, como é que eu me movo? Intenso, forte, rápido, devagar. A dinâmica é a maneira como eu vou realizar o movimento, é como o corpo vai se mover. As ações, partes do corpo que se movem. O que eu vou mover? Eu vou me movimentar em uma amplitude maior, em uma amplitude mediana, em uma amplitude mais baixa, no chão, mais alto, mais baixo. A dinâmica, eu vou me movimentar de que forma? Rápida, lenta. Eu vou me movimentar me arrastando. A forma como eu vou dançar. Eu vou dançar sozinha, eu vou dançar com um par ou eu vou dançar em grupo. A locomoção é a forma de mover-se de um lugar para outro, andando, correndo, pulando, saltando, saltitando, escorregando ou galopando. Locomover-se, caminhar, correr, pular, saltar. Eu espero que até aqui, gente, vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é a dança, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês uma frase do psicólogo argentino e pesquisador em psicomotricidade Esteban Levy. As descobertas feitas com o corpo deixam marcas, são aprendizados efetivos e incorporados. Na verdade, são tesouros que guardamos e usamos como referência quando precisamos ser criativos em nossa profissão e resolver problemas cotidianos. Os movimentos são saberes que adquirimos sem saber, mas que também ficam à nossa disposição para serem colocados em uso. Vamos fazer uso do nosso corpo, vamos nos movimentar. Tá? Fica aqui o meu muito obrigada pela atenção de vocês e mais adiante iremos comentar um pouco mais sobre dança e vamos aprofundar mais sobre esse conteúdo. Beijos para vocês e tchau!